Olá, meus seres de luz. Meu nome é Juliana e bem-vindos a mais uma sexta-feira à noite com Café com a Taróloga, aonde eu conto alguns casos sobrenaturais que aconteceram comigo. E no vídeo de hoje, né, para quem gostou do vídeo da semana passada, o meu marido vai voltar aqui semana que vem para a gente falar o que a gente achou do filme do Dia D que nós vimos ontem. E então hoje o que eu vou trazer para vocês vai ser um relato mais tranquilo, por assim dizer, ele vai ser mais vai ser um pouco, não vai ser um pouco mais leve, né? Enfim, vamos. Não tem um peso quanto teve aqueles outros dois, mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Que eu já enrolei demais. Vocês já viram no título. O que aconteceu foi o seguinte. E quando eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio, e teve uma época em que eu e minha irmã, a gente era quase vizinha de porta. Nós tínhamos um apartamento entre a gente e a gente se ajudava muito. Minha sobrinha, na época, ela tinha o quê? Um ano e pouco. E ela tinha uma babá essa babá, eu vou chamar ela de Pati, e essa babá tinha um amor muito grande pela Clarinha, o que vai fazer com que vocês entendam, né, mais pra frente o que aconteceu. Ela era aquela pessoa que, assim, a Clarinha, para a idade dela, minha sobrinha sempre foi muito inteligente, acima da média acima do que era esperado, né, de uma criança com a idade dela de falar, de fazer, né, ela sempre superou as expectativas de o que uma criança daquela idade poderia falar, ou compreender, ou fazer. E o que ajudou muito também nesse processo foi que essa babá, né, além da minha sobrinha ser assim, ela também tinha uma paciência muito grande com a minha sobrinha. Então ela pegava, vamos supor, ela pegava aqui, né? Isso aqui é água. Repete comigo. Eu quero água, por favor. Eu quero água, por favor. Ela fazia isso umas 60, 70 vezes. Então a minha sobrinha aprendeu, né, a fazer frase, aquela coisa, porque ela estimulava muito, né, a Clarinha. E ela tinha, como eu falei, né, um amor pela Clara assim absurdo. Só que ela, né, ela tinha duas questões. E que a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde ela poderia ter um problema de saúde. Minha irmã até falou: olha, Paty, toma cuidado com a tua saúde, porque ela tinha pressão alta, ela fumava muito e ela era muito acima do peso, ela não se cuidava. E minha irmã, preocupada, falou: olha, toma cuidado, aquela coisa toda. E aí, a sorte que o que aconteceu num dia que tinha uma outra pessoa na casa da minha irmã, né? Ela tinha uma faxineira que ia uma ou duas vezes na semana, eu não lembro. E nesse dia que essa mulher estava lá, a minha irmã tinha ido trabalhar, e aí ela bate na minha porta, né? Essa faxineira bate na minha porta com a Clarinha no colo, e ela não conseguia nem falar, ela só fazia assim, ó. E eu não entendi o que estava acontecendo. E aí ela estava nervosa e ela conseguiu falar que a Paty estava passando mal. Então eu e o meu marido nós fomos lá, né? Eu e o Lê nós fomos lá para ver o que tinha acontecido. Ela estava tendo uma convulsão, né? E ele pedindo para tirar a Clarinha do quarto para a Clarinha não ver, e a gente chamou o SAMU, e infelizmente ela veio a falecer aquele dia, né? A caminho do SAMU. Ela passou mal, ela teve uma discussão no celular com não sei quem, não entendi o que aconteceu, e essa discussão que ela teve, né, com essa pessoa no telefone, fez com que ela passasse mal, e aí ela, né, foi uma coisa bem feia, assim, o que aconteceu. E aí tá, né? Foi horrível, porque a gente teve que falar, a gente teve que avisar a família, né? Eu, na verdade, acho que quem avisou fui eu, né? Minha irmã, ela estava muito nervosa, como a minha irmã estava trabalhando, então eu que falei com os familiares dela, né? A sogra da minha irmã também apareceu lá no dia para ajudar. E então acabou que deu tudo certo, entre aspas, né? A gente conseguiu encaminhá-la para o SAMU, né? E contactamos a família e acabou ali. Só que aí, uns 3 ou 4 dias depois, a minha irmã falou assim: você não sabe o que está acontecendo. Quando a gente foi para casa da minha mãe, ela pegou e falou assim: a Clarinha agora, a gente vê ela na babá eletrônica de noite, ela dá tchau e ri para a parede. Eu falei: Pia, a gente me arrepio toda contando isso. Aí eu falei para minha irmã, eu falei: Pia, a, a, eu acho que ela tá vendo a Paty, né? Por que isso? Eu cheguei a comentar em um dos vídeos, quando eu estava falando lá da Tailândia, que eu quase fui traficada, né? Que tá no vídeo aqui, tá na playlist também, para quem quiser ver. Que eu falei que acredito que eu quase fui traficada, e teve também uma questão sobrenatural das vítimas lá do tsunami, que eu falei, né, que às vezes eles não sabem, não percebem, né, que morreram. Então, eu falei, para mim, ela não percebeu, porque foi muito rápido. Então, para mim, ela acha que ela tá trabalhando. Ela tá ali com a Clara, né? Então a Clarinha dava tchau e ria. Aí a minha mãe comprou um brinquedo que ela falou assim: eu não vou pegar esse brinquedo, porque esse brinquedo vai ligar de madrugada. Eu não sei se eu tô falando besteira agora, mas se eu não me engano, eu acho que esse brinquedo chegou a ligar de madrugada. E aí, beleza.
Aí teve um dia, a minha irmã, né, mandou mensagem pra mim de novo e falou assim, nesse dia ela falou na casa da nossa mãe, que ela contou o que estava acontecendo. Eu falei, eu acho que ela acha que ela tá, né, que ela tá trabalhando, você tem que conversar com ela e dizer que, né, contar o que aconteceu, pedir pra ela seguir, pedir ajuda dos guias dela e tal. Só que acho que a minha irmã não falou. E aí o que aconteceu foi que a minha irmã virou pra mim já, acho que um tempo depois, e ela falou assim, ela mandou uma mensagem, né, pro meu celular e ela falou assim, a Clara começou a rir de novo, e aí o Gui perguntou: cadê a Paty? Aí ela apontou para a parede e falou: Paty, e apontou a Paty lá. Eu falei: Pia, você tem que falar com ela, né? Sem contar o que aconteceu. E aí ela falou assim: ah, hoje eu não sabia se eu estava pronta para falar isso, até que ela estava brincando com a Clara no quarto. E sabe aquele balão de gás que ela tinha, a minha sobrinha tinha ganho um desses balões de gás, de uma festinha de aniversário. E ela falou assim: não tinha nem ar-condicionado ligado, o quarto estava todo fechado, não tinha ar, estava frio. Ela fechou todo o quartinho e o balão ele fez isso aqui, ó. Pegou, ele estava num canto e o balão começou a subir, subir, subir. Ele estava num cantinho, ele estava perdendo gás, sabe? Não, o balão estava no chão com a cordinha, né? Deitado assim. Aí o balão começou, ele subiu, aí ele foi assim, ó, todo canto e pro outro canto do quarto. Aí a minha irmã falou, chega, né? Aí que a minha irmã começou a falar, ela falou, Paty, olha só, não sei se você sabe, não sei se você percebeu, mas você não tá mais aqui. Ela contou tudo o que aconteceu naquele dia. Você teve uma conversa ao telefone, aconteceu isso, aquilo outro, chamamos o SAMU. Você tem que pedir ajuda para os seus guias, porque não é para você estar aqui. Ela agradeceu, ela falou que ela sabe o quanto ela amava, né, a Clarinha, que ela era grata por todo o carinho que ela teve, né, com a filha dela, mas que não estava fazendo bem para ela estar lá, que ela tinha que evoluir, que ela tinha que seguir. E realmente depois desse dia, né, parou de acontecer essas coisas. A única coisa que aconteceu, que aí eu vou adicionar essa história, que também aconteceu com a minha sobrinha, ela falou que depois nunca mais aconteceu nada. Então a gente acredita assim que quando ela tomou consciência, eu não sei se quando você toma consciência as pessoas vêm ou abrem alguma coisa, não sei como é que acontece isso realmente, tá? Mas as pessoas, assim, obviamente alguém veio ajudá-la, né? Ela tomou consciência, deve ter aceitado, né? Ou então talvez ela não tinha aceitado. E quando a minha irmã falou isso, eu estou agora pensando aqui enquanto eu conto para vocês. Pode ser que ela não tivesse aceitado, mas quando a minha irmã conversou, ela pode ter tido essa consciência de que realmente talvez eu tenha que, né? Ela poderia também ter não querido deixar a Clarinha, porque a Clarinha era muito nova na época. Então, né, vi que ela ainda tinha aquele carinho, mesmo no pós-morte, ela teve aquele carinho, né, com a minha sobrinha e tal. E uma coisa que aconteceu foi que houve uma vez na babá eletrônica que a Clarinha estava chorando, e aí eles acordaram, e aí o meu cunhado foi lá ver o que tinha acontecido. Aí aconteceu alguma coisa e ela escutou, né, o meu cunhado falando Pia, Pia, chamando a minha irmã na babá eletrônica, só que ele não falou, ele sussurrou, ele falou assim, Pia, Pia. E a minha irmã, ai meu Deus, o que que foi? Aí, e ele não respondeu. Quando ele voltou, ele já voltou com a Clarinha no colo. Aí ela falou, Guilherme, você me chamou? Aí ele falou, não. Ela falou, o que que você... Não, ela falou assim, o que que você queria falar comigo? Aí ele, como assim? Ela, você me chamou aqui na babá eletrônica 2 vezes, você falou meu nome. Aí ele, eu? Aí ela assim, Guilherme, para. E eu, né, e ele, deixa pra lá, aquela coisa toda, ele ficou meio assim. A única coisa foi que eu não sei se ele tropeçou, que ele começou a xingar ali, e ele falou que ele xingou, que ele tropeçou em alguma coisa, se pisou num Lego, pisou não sei o quê. E aí ele falou que ele não falou o nome dela, que ele só deu uma xingada lá, que ele tropeçou um negócio de madrugada, né, no escuro, machucou o pé. Mas levou na Clarinha pra lá, ele falou, ok, beleza. E aí eles deitaram na cama para dormir. No que eles deitaram, a minha sobrinha senta, olha, fica o mocho, o chapéu. A minha irmã, aí o meu cunhado de novo, ok, vamos dormir. Aí minha irmã, eles rezaram lá e nunca mais aconteceu nada, né? Mas foram histórias bem interessantes, assim. A gente sabe que a minha sobrinha via bastante coisa, ela tinha, acho que até hoje ela tem uma certa sensibilidade também, né? E bem, eu vou ver também se ela gostaria de compartilhar alguma coisa, eu posso até trazer algum relato dela se ela tiver para vocês. Então, vou ficando por aqui. O nosso café com a taróloga hoje foi esse, bem simples, né? Bem rápido, mas também bem interessante, né? Você vê o que que acontece. A gente acha que as coisas são tão simples e às vezes como eu falo para vocês, a vida passa num sopro. Então, uma hora você vê essa babá, assim como também aquelas pessoas do tsunami. Uma hora elas estavam ali
e muita gente estava ali naquele hotel, quando eu contei naquela pousada, ainda acreditando, né, que estavam ali seguros do que tinha acontecido, porque muita gente ali não percebeu que havia morrido, assim como essa babá também pode não ter percebido, né? Eu dei também o exemplo do filme Ghost, né? Você vê a cena do Sam, ele toma um tiro, você vê ele correndo, quando ele volta, você vê a cena do cara correndo, o Sam tá correndo, aí quando ele volta, que ele vê o corpo dele no chão, e é aí que a gente vê que ele morreu, né? Que ele também veio, a gente vê junto, né? Ele vê a Molly lá, né? Chorando no corpo dele. Que, aliás, é um dos melhores filmes espíritas que tem. Eu choro até hoje, só de ver, entendeu? Que só de ver é óbvio, né? Porque se eu não vejo, eu não choro. Mas eu choro muito no filme, né? É um filme lindo desse, dá até vontade de rever. Então é isso, né? Você vê que às vezes as pessoas não percebem o que está acontecendo. Então, por isso que eu falo, toda vez que vocês sentirem que tem alguma coisa, não acho que não deve falar, não acho que não é com todo mundo que a gente deve falar. Né? Não aconselho vocês a falarem, mas num caso como esse, por exemplo, achei super válido ela ter explicado a situação para que a Paty pudesse entender, né, o que tinha acontecido. Porque talvez ela não tivesse entendido ou não tivesse aceitado. Então é isso, né? Tudo é questão da comunicação. É claro que a gente não aconselha falar com qualquer um, né? Mas numa situação como essa, né? Num exemplo desse, assim, por exemplo, já é bem válido, né? Mas e vocês aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa história, né? Dessa história não, porque não é uma história, é um relato, né? Gostaram desse relato? Deixa aqui seus comentários. E gratidão. Não esqueçam de ver os outros Café com a Taróloga que eu deixei aqui. E toda sexta eu vou trazer mais. Mas lembrando que isso também é um quadro que é finito, porque eu não tenho, né, relatos para contar por uma vida inteira. Então, enquanto eu tiver, né, quando eu terminar de contar as coisas, o quadro acaba. A não ser que eu tenha uma outra ideia para fazer aqui, tá bom? Então, gratidão, meus seres de luz. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tenham um lindo final de semana. E tchau.